Está começando mais um episódio do Agro Ideas e antes de iniciarmos o episódio de hoje, gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem lá em nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, lá, siga, acompanhe, que todo dia tá entrando corte, todo dia tá entrando partes aí dos episódios que a gente está gerando. Obviamente, se você está assistindo isso pelo YouTube, curte o vídeo, se inscreva no nosso canal e, obviamente, indique para algum amigo, para algum colega, para que esse conteúdo possa chegar cada vez em mais pessoas. Porque a gente está trazendo os principais personalidades, né, aí do agro para compartilhar informação. Muitas vezes a gente está acostumado a ouvir, né, os influenciadores digitais e tudo mais, que por mais que às vezes eles podem nos ajudar em algumas coisas, tem muitas pessoas que são do agro, que construíram carreiras impressionantes e que nem sempre são tão conhecidas ou são influenciadores das mídias sociais, né? E é isso que a gente tenta trazer aqui no Agro Ideas. Se você tá ouvindo pelo Spotify, vai lá, bota para seguir também e faça avaliação lá das 5 estrelinhas no Spotify para você sempre ser notificado quando tiver um novo episódio. Iniciando o episódio de hoje, né? O nosso convidado é o Júlio Bravo. O Júlio, que é natural de Giruá, do Rio Grande do Sul, tem 41 anos, é fundador da Agro Bravo, trabalha para conectar o mundo do agronegócio por meio de experiências e relacionamentos institucionais. Iniciou sua carreira no grupo SLC, onde teve seu primeiro contato com esse mundo. Posteriormente, trabalhou no marketing da John Deere. Após esse período, adquiriu experiência em viagens técnicas agrícolas e culminou na fundação da Agro Bravo em 2013. Júlio é apaixonado por network global e um comunicador nato. Através do seu network, teve a oportunidade de ajudar empresas do agronegócio brasileiro a entrar no mercado americano e empresas americanas a entrarem no Brasil. Júlio também trabalha para a ApraSoja, no Mato Grosso, como representante internacional, ajudando a instituição nos desafios da comunicação com mercados europeus e americanos. E também é pai de 2 meninas, conselheiro e investidor de algumas empresas. Seja muito bem-vindo ao Agro Ideas. Novamente, Júlio Bravo. Obrigado, já tô em casa, né, Eduardo? Já tá em casa, né? É aquela história, além de participar, né, ajuda muitas vezes nas entrevistas aí que a gente tem como co-host, né? Daqui uns dias já dá pra mandar um boleto lá pra Agro Bravo. Pode mandar, que vai ser um prazer. Obrigado, Eduardo, por ter me convidado para vir conversar contigo, aproveitar essa minha passagem por Campo Mourão e sentar contigo e trocar uma ideia sobre a carreira, sobre o que eu fiz até que é hoje, o que eu estou fazendo e legal de ser entrevistado por um conterrâneo, né? Afinal, ambos somos de Giruá, né? A primeira capital da produtividade brasileira. Capital da produtividade, isso aí. Quem nem conhece Giruá, né? Sempre brinco, no meu escritório lá tinha nos escritórios, no escritório sempre tem 4 relógios, sempre representando o horário de Dubai, Chicago, Xangai e Giruá. Tá e certo. Ninguém entende, às vezes vai os gringos lá no escritório e vê aquele relógio lá e fala, o que é esse Giruá? Eu até ia procurar agora quando eu tinha lembrado disso e eu pensei em fazer, depois eu vou procurar e vou falar, porque já faz um bom tempo que eu tentava conversar contigo já, desde os outros conteúdos aí que a gente gerava, e um dos assuntos que era para conversar, era para contar um pouco da tua história, contar um pouco da tua trajetória, e finalmente agora vamos conseguir conhecer um pouco mais da tua história. Faz né? 3 anos, né, que a gente vem tentando. Eu acho que é por aí, já faz um bom tempo. Mas, Júlio, então tu é de Giruá, né? Sou natural de Giruá, cara. Nasci em 84, né? Crescido em Giruá. Tive aquele momento da vida difícil de encarar, né? Eu tinha 11 anos de idade, meu pai faleceu em 1996. E aí, por um momento ali da minha irmã mais velha morar em Horizontina, ela nos levou embora para Horizontina. Horizontina estava naquele boom, né, de crescimento. Por causa da SLC já. A Schneider Logman era a principal indústria, né? E muitas indústrias ao redor da John Deere ali, no caso a SLC na época, né? E as escolas eram muito boas. A minha irmã na época tinha uma escola de inglês e uma agência de turismo em Horizontina. E o meu cunhado trabalhava na John Deere. Trabalha até hoje, inclusive. Ele está se aposentando acho que esse ano. 40 e poucos anos de John Deere. Seu Benatti, um abraço pro seu Benatti. Tu é o filho mais novo? Eu sou mais novo. Tenho uma irmã por parte de pai e 4 irmãs, 3 irmãs do casamento do meu pai com a minha mãe. E a Marileia, Marla e a Manu e eu, sou o mais novinho. Era o mais novinho, eu tinha 11 anos quando o pai faleceu.
E aí ficou a minha mãe, super jovem, cuidando de 2 adolescentes, que era eu e minha irmã Manu. E aí nós acabamos indo embora para Horizontina, que foi, eu acredito, ter sido bem difícil essa decisão para ela na época, mas foi a decisão, com certeza, certeira, né? E a minha irmã pôde nos ajudar aí a conduzir, a nos conduzir, ou ajudar a minha mãe aí na parte de estudos e, enfim, aprendemos a trabalhar desde cedo. Naquela época era bem normal, né? A gente começar, eu lembro que tinha 12 anos, a minha mãe fazia empadinha para eu ir vender na escola de inglês da minha irmã. No final da tarde, todo mundo saía da John Deere e ia estudar inglês na escola da minha irmã. Então eu chegava com um balde de empadinha e vendia empadinha. Ali foi o princípio do empreendedorismo que eu tive. Tu vê que tem muitas histórias, né, do pessoal que é empreendedor que às vezes já começa desde cedo, por mais que não alguma coisa que é direcionado a isso, mas é trabalhar desde cedo, né? E tu ter uma experiência de se comunicar, vender alguma coisa. Sim. Eu quando era criança, a gente vendia algum CD, fazia umas músicas, né? Ajeitava, gravava umas músicas. Pirata, Veneza. Não queria falar que era pirata, né? Mas era... Não tem problema. Acho que todo mundo fez isso em algum momento. Mas é uma forma de a gente estar fazendo alguma coisa, se conversar com outras pessoas, porque, querendo ou não, para vender, tem que ter uma certa coragem, né? Principalmente quando é criança. Criança, às vezes, é meio... Principalmente no interior. A gente tinha meio que fazer... As coisas eram meio por necessidade, né? Precisava fazer, né? Sim. Não era... Acho que todo mundo lá naquela região onde a gente vive lá, era onde a gente nasceu, né? O noroeste do estado do Rio Grande do Sul. É uma região que sempre foi muito privilegiada, né? Muitas indústrias, muito pleno emprego sempre teve. Boas escolas, boas faculdades, né? Boas indústrias ali. Tem Horizontina, tem hoje a John Deere, né? Em Santa Rosa tem a SLC. Em Santa Rosa também tem Stara, né? Que é do lado. Tem Stara em Não Me Toque. Tinha Passo Fundo, que era um grande polo. Então... Tipo, muitas coisas aconteceram ali naquele canto do Brasil, né? Dos primeiros dias que eu tinha vindo aqui para Campo Mourão, tu comentou, explicando até, que era que aquela região era uma região muito metalúrgica, e eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. E realmente, olhando, é muita indústria que tem na volta, principalmente essa parte de máquinas, né? E a capacidade, e as escolas todas se prepararam para isso, né? O Senai... os primeiros Senais do Rio Grande do Sul foi ali naquela região noroeste. Eu lembro os meus colegas, eu não fiz Senai, mas meus colegas de colégio, Cassiano, vários colegas de colégio faziam Senai, iam para a escola de manhã, à tarde trabalhavam na John Deere e à noite faziam Senai. Era bem normal, isso no colégio, né? Sim. Então, uma qualidade de mão de obra técnica ali que foi criada, e eu assim... Eu acho que esse número não é mais assim, mas na época, eu lembro que 60% ou 70% das máquinas agrícolas produzidas no Brasil eram ali no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, ou o Rio Grande do Sul era responsável por... Bastante coisa. Porque foi ali o começo de toda a agricultura brasileira, né? Primeiros grãos de soja, né? O Santa Rosa, né? Lá o berço nacional da soja. Eu sou parte do comitê organizador da FenaSoja como embaixador internacional. Eles me deram esse cargo, acho que, óbvio, só pela amizade, né? Acho que capacidade técnica para ser embaixador internacional de alguma coisa não tenho, mas os meus amigos lá, eu sou apaixonado por aquela região, eles me ajudaram muito a entender esse processo. Eu aprendi muito ali, estando com o pessoal da FenaSoja, ajudei eles a conectar um monte de gente no passado. Foi uma não sorte lá foi bem na época das enchentes, a gente teve que mudar a data da feira, a feira mudou a data. Nós estávamos com grupos de gringos vindo para a FenaSoja, e daí teve as enchentes no Rio Grande do Sul, a gente teve que remarcar tudo para novembro e não conseguiu. Mas enfim, a gente fez um bom trabalho lá, aquela turma lá toda, 100% da turma voluntária. Então, eu era um dos voluntários. Verdade, tu era um lá, verdade, a gente ainda entrevistou, eu e tu entrevistamos o presidente da Embrapa Soja, né? Isso aí. De Londrina. Isso aí. Do Monsanto, agora... eu não vou lembrar. Do Monsanto, acho que é. Do Monsanto, do Moncel, agora não lembro, do Monsanto, acho que é. Mas um abraço pra ele, porque ele foi super querido com a gente. Eu esqueci o nome dele. Tu tava coordenando os painéis que tinha lá, né? Conversando com o pessoal. Inclusive, até aquela vez, foi por causa, talvez, da feira que a gente teve uma proximidade para talvez estar hoje aqui conversando. Então, é verdade. A feira que nos aproximou, bem verdade. E essa parte de contato, como é importante, eu sempre, olhando agora para trás, agora que eu saí da região, né, é uma pena que eu não possa mais estar lá ajudando de alguma maneira na feira, porque,
querendo ou não participar desses ambientes é uma forma muito bacana, porque tu conhece muita gente, por estar ali simplesmente ajudando, tu vai criando vínculos e isso é muito importante, né? E é uma feira multissetorial, né? Ela não é exclusivamente só do agro, né? A gente falando do Alexandre Lima Nepomuceno. Isso, esse mesmo. Presidente da Embrapa Soja de Londrina, né? Foi com ele que a gente entrevistou, um cara extremamente querido e altamente técnico e um intelecto invejável, né? Muitos anos de Embrapa. Mas a FenaSoja é isso mesmo, né? Tipo, é legal de participar por causa das relações que tu constrói nela, né? As pessoas que tu conhece. E é uma feira, assim, apesar de ser no interior do Rio Grande do Sul, ela é muito organizada, né? Extremamente séria. E uma turma de voluntários que a galera se bate para ser voluntário, né? Impressionante a fila de voluntários que tem. Eu fiquei impressionado com isso. Não, vendo os bastidores, tu vê como é complexo uma organização de uma feira, né? Porque o quanto precisa de gente para resolver pepino coisinhas bestas, né? Às vezes, né? E daí entra aquela questão de liderança. Então, eu lembro que nos eventos que eu tinha participado lá da feira, tinha uma galera jovem também. Daí quando tu pegava aquela gurizada mais nova participando, também interessante porque, cara, olha a experiência que eles estão tendo já desde pequeno. Sim. Pequeno, sei lá, 15, 16, 18 anos, né? Mas a convivência, entender como é que funciona a dinâmica, isso eu acredito que para a formação deles é extremamente importante tu conhecer, porque para mim que já passou uns anos, digamos assim, e tu lá acompanhando já aprendia muita coisa. Sim. Entender a complexidade que é tudo isso aí, né? Mas, Júlio, e aí tu tava em Horizontina? Aí tava em Horizontina, e aí comecei de novinho lá, minha irmã obrigava a gente a trabalhar, estudar, né? Obrigava no bom sentido, né? Era importante para ajudar em casa. E aí a minha irmã, Manu, foi ser secretária da Física e eu estudava, né? Então, a gente aprendeu desde cedo o idioma, né? Então, eu com 12, 13 anos ali, daí começou... Ali em 99, a John Deere comprou a SLC, né? Aí Horizontina, cara, virou uma Greenville, assim, tipo, americano de tudo que é canto, vindo embora para Horizontina, diretoria, todo mundo era gringo, sabe? Sim. E aí as lojas não estavam preparadas, o município não estava preparado, então, tipo, eram poucas pessoas que tinham ali a habilidade de falar inglês. Por exemplo, muitos jovens que foram estudar na nossa escola era Frederico Jorge Logman. Eram filhos de diretores da empresa que não falavam português, né? Então, tipo, meio que você foi forçado a aprender um segundo idioma, né? Tinha colegas gringos, que eram filhos de diretores, né, da John Deere, que vieram embora para Horizontina, porque ali virou a sede da John Deere no Brasil, né? Foi a primeira sede da John Deere fora dos Estados Unidos, assim, tipo, né, na época, não continua nos Estados Unidos, mas a diretoria toda era gringa, né? Sim. Veio muito gringo. De todas as áreas. Dizem que quanto mais novo tu é para aprender o idioma, mais rápido tu aprende. Só que... Tô passando por isso agora com a minha filha, né? Morando nos Estados Unidos, minha filha, 9 anos, cara, impressionante. Aprende rápido. Nossa, cara, impressionante. Em 3 meses, assim, a guria tava já... E a adaptação na escola? É complexa, é diferente. Tem um desafio cultural, né? É bem diferente, assim, não tem toque, não tem abraços, não tem beijos, não tem... A gente latino, a gente é mais próximo, né? Sim. Os americanos são mais frios. Mas ela se adaptou bem, fez boas amizades, assim, os professores muito preparados para, inclusive, receber gringos, né? Tem um suporte para receber. Exato, o governo do estado ali, ele tem distritos escolares, né? Daí eu escolhi a cidade que eu fui morar pelo distrito escolar, porque o distrito escolar que eu vivo tem muita gente de fora do país. Entendi. Que vem pelas empresas que ali existem. Ali tem a Corteva, ali tem John Deere, ali tem... Bridgestone, tem várias indústrias ali na minha cidade ou no meu distrito que são gringas. Então, volta e meia, por exemplo, na sala da minha filha tem 4 nacionalidades além da dela. Então, o professor está preparado, o professor deixa o aluno usar um Google Tradutor quando não consegue, sabe? Tipo, tiram a Juju da escola de dentro de sala de aula todos os dias por 1 hora para estudar pronúncia, por uma questão de bullying, para ela aprender a falar pronúncia, para ela não sofrer bullying porque fala errado. Então, tipo, eles se prepararam, é bem legal, assim, o preparo da educação dos caras lá, e eu tô curtindo essa parte, assim, parece que todo o perrengue que a gente tá passando vale a pena pela criança aprender inglês rápido, né? Não que a gente não pudesse ensinar os filhos aqui, eu, por exemplo, não precisei ir para os Estados Unidos para aprender, eu aprendi na escola, né? Mas, por exemplo, assim, ó, eu vejo que tem, não é uma regra, mas, por exemplo, tem muita gente que faz anos de curso para aprender e mesmo assim não tem... Eu, particularmente, às vezes que eu estudava, né, que eu pegava para estudar, por conta, né, obviamente,
mas eu conseguia compreender muita coisa dependendo da frequência que eu estava estudando. Obviamente, Sim. quanto mais eu estudava, mais eu conseguia entender. E no momento que tu para, parece que tu vai para trás e volta, né? Exato. E pra ti, no teu caso, aparentemente, a própria convivência com os gringos, digamos assim... Isso, te ajudou, eu praticava. Por exemplo, eu tinha o Peter, ele provavelmente vai escutar ele ainda fala português, casado com uma brasileira. O Peter ia correr comigo. Todos os dias a gente corria. A gente ia falando inglês e voltava falando inglês. Eu falo português. E o Steve também, que virou depois, foi o cara que me hospedou lá na casa dele depois, quando fui fazer intercâmbio mais tarde. A gente também, quando a gente ia correr, ia falando português porque ele queria aprender português. Quando voltava falando inglês. Então foi assim, tipo, um conjunto de coisas que me ajudou a entender inglês. E nós tínhamos, além do inglês, no caso, na época, minha irmã tinha a FISC, a gente ia na escola também, né? A escola também era uma escola sempre... Na escola a gente tinha alemão, tinha inglês, tinha espanhol, enfim, tipo, e o professor era mexicano. Mas tu fala mais que um idioma? Eu aprendi espanhol. Quer dizer, fala dois português e exato. inglês, mas mais algum. Eu aprendi espanhol porque a origem do meu pai, os irmãos do meu pai, todo mundo é argentino, né? Então a gente aprendeu espanhol dentro de casa. E meus avós vieram da Espanha, né, pra Argentina. E meu pai tinha vários irmãos deles ficaram na Argentina. Então meus primos são argentinos. Então a minha avó Luzia, que era a mãe do meu pai, não falava nada de português. Então eu perdi ela pequenininho, mas eu sei que teve momentos lá que a gente não falava pão com leite, pedindo pra ela falar pão com leite, sabe? Tipo, coisinhas assim. Que a gente foi aprendendo dentro de casa. Então, eu acho que foi o estímulo do cérebro já aprender o idioma. Eu posso dizer que o inglês foi o meu terceiro idioma, né? Porque o espanhol, acho que a gente arriscava dentro de casa. Hoje eu falo portunhol e coisa, mas a gente tem bastante clientes na Argentina. Agora há pouco tu estava numa ligação... Em espanhol. Hoje eu tava com o pessoal do Canadá, depois com o pessoal da Argentina, né? Mas é bem isso mesmo. Toda essa bagagem que eu tive lá, hoje eu uso bastante, né? O fato de falar bem os idiomas ajudou bastante na minha carreira e moldou muito de quem eu sou hoje também. Porque daí tu aprendeu inglês, estava lá em Horizontina, e aí o que tu foi fazer depois disso? Cara, meu primeiro emprego foi com o pessoal da SLC, era Comercial SL, não era nem SLC ainda, mas era... a Comercial SL pertencia à família Schneider Logman para vender as máquinas que eles produziam na fábrica, né? Então, era um distribuidor e eu trabalhei lá com o saudoso Elemar Beck, foi o Elemar Beck e o João Greck, que me contrataram para ser office boy, né? Então... O que fazia um office boy? Eu pegava a bicicleta e não tinha pagamentos digitais, coisas, era tipo tudo organizado, eu só tinha que levar as coisas no banco para processar e depois trazer os recibos, né? Pagar conta, eles davam maços de dinheiro assim pra você ir pagar conta e voltava. Então, tipo, essa era a minha função lá. E aí fazia toda a parte de controle patrimonial do que tinha, fazia entrada e saída dos veículos, tinha que anotar tudo. Então, tipo, aprendi desde cedo, assim, o valor do trabalho e trabalhava normal, né? Tipo, de manhã ia pra escola e de tarde ia pro trabalho, né? A escola já era ensino médio? Não, era... Eu tava na 7ª, 8ª série por ali, né? Tipo, 97, 98 foi quando eu comecei meu primeiro emprego. Antes do ensino médio. Sim, antes do ensino médio. Aí no ensino médio, aí eu saí porque eu ganhei uma bolsa de estudos, fui para os Estados Unidos, ganhei uma bolsa de estudos da World Food Prize. A World Food Prize é uma ONG americana de Iowa, fundada pelo Dr. Norman Borlaug, que é o pai da Revolução Verde. Estima-se que ele tirou de 600 milhões de pessoas da fome no mundo, porque ele levou variedades de trigo e milho para países que não agricultavam. Isso no final da década de 70. Daí ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Com o dinheiro do Nobel, ele criou essa fundação. E essa fundação tem doadores até hoje que ajudam a disseminar a cultura do agro no mundo, né? A produção de alimentos, segurança alimentar, essas coisas. E hoje eles têm um prêmio que chama... Inclusive, esse ano, quem ganhou o prêmio foi uma brasileira, né? A doutora Maria Ângela Hungria. E eu fui o primeiro brasileiro a participar do programa da juventude. Foi o primeiro ano que teve um programa da juventude. Então eles me consideram até um alumni. No passado eles me convidaram para dar palestra pros moleques. Foi bem legal. Uhum. Mas como é que tu chegou até isso? Então a minha mãe americana, a Debbie, ela era uma professora de jornalismo lá na Davenport e o marido dela era um VP de marketing da John Deere lá nos Estados Unidos. E aí ela veio pro Brasil com ele, foi lá pra escola e começou a conhecer um monte de jovens. E aí viu que eu tinha, né, que eu era um dos jovens que,
poderíamos colocar esse jovem para representar o Brasil nesse congresso mundial, esse encontro de jovens líderes do agro na época, né? Imagina o intercâmbio em 2001, né? Nossa, era super difícil, porque não tinha internet, não tinha telefone, tipo, pra ligar pra casa era $5 o minuto, era um negócio assim, tipo, a gente não tinha, não é como é hoje, né, que você faz FaceTime, né, ligações pro WhatsApp, né, então, tipo, foi bem difícil. Daí eu fiz um trabalho que, inclusive, o seu Valdir Bintin, pai da Gisele Bintin, me ajudou a construir o trabalho sobre as nascentes as nascentes ali da região de Cascata, que é uma região perto de Horizontina. Vila Cascata. Vila Cascata, ele tem as matas ciliares que protegem os rios, que protegem as nascentes. Sim. E foi sobre isso que eu fiz o trabalho para apresentar lá na Banca Mundial. Só que aí eu fui fazer o intercâmbio, fiquei 6 meses fazendo o intercâmbio, aí aprendi a falar um inglês melhor. E fiquei apto a poder fazer uma apresentação, né? Porque eu tinha inglês bom o suficiente para daí eu falava inglês, só que você nunca fala inglês quando você tá fora, né? Sim. Aí fui pro intercâmbio, fiz high school, né? Fiz o que seria o equivalente ao 3º ano de 2º grau lá. Mas tu foi sozinho pra lá? Sozinho. Isso é... 17 anos. 17 anos, tu tava sozinho lá tava indo nos fazer Estados intercâmbio. Meu visto foi negado 11 vezes, foi mal BO pra conseguir o visto. Foi logo depois que as Torres Gêmeas, né? Então, tipo, eles bloquearam o país, assim. E minha mãe americana conseguiu umas cartas assim com o governador do estado de Iowa, o senador da República, senador republicano, senador democrata, e os caras escreveram uma carta pro consulado brasileiro para conseguir liberar o meu visto para eu ir para os Estados Unidos estudar. Mas e pra ti lá, tu tinha algum suporte? Eu fui pra casa da Deb e do Bob, aí morei na casa deles, e aí a Deb era professora, né, na minha escola. Aí eu participei do jornalismo da escola, né? Então eu estudava, as aulas eram das 7h30 da manhã até as 3 da tarde. E às 13h30 nós ia pro laboratório de jornalismo. Então foi ali que começou a relação com a comunicação, né? Então a gente escrevia o jornal da escola, fazia aquelas coisas, sabe? Tipo, e aí a gente fazia um jornal bilíngue, em português e inglês, porque a gente mandava o jornal pra escola da Horizontina. E a escola da Horizontina mandava um jornal deles para Davenport. Então a gente fez um intercâmbio legal. Eu fui o primeiro de muitos intercambistas que me sucederam depois. Eu fui meio que como é que chama? Que vai primeiro, guinea pig, fugiu o nome. Não, sei lá, pioneiro, alguma coisa assim. Pioneiro, fui o pioneiro. E daí depois disso teve vários jovens que foram fazer o intercâmbio. E depois até que essa professora se aposentou e daí o intercâmbio morreu. Era muito por causa da força dela. Ela que conseguia, ela que recebia os alunos lá. Isso, e tinha a professora Dalcy também, que era professora de inglês lá da escola. Que ela também, tipo, batalhadora. E tinha vários professores que me ajudaram. A professora Edna Hirt, assim, pessoas que me ajudaram mesmo a conseguir fazer o intercâmbio. Porque eu fico pensando assim, ó, uma pessoa que tá lá no interior, né, no noroeste ali do estado, e tu tem uma... Qual era a cidade que tu foi aquela vez? Tá, Horizontina. Lá eu fui pra Moline, que é a sede mundial da John Deere, onde fica a sede mundial da John Deere, no estado de Illinois. É uma cidade grande? Não necessariamente. Eu acho que assim, tipo, deve ser o quê? Uma cidade de uns 70, 60 mil habitantes. Já maior já que... já é bem maior que as nossas, assim. Mas ali tem 4 cidades. Ali tem Moline, Rock Island, do estado de Illinois. Aí tem o rio Mississippi que atravessa. E do outro lado tem Davenport e Bettendorf, que formam as Quad Cities, que eles chamam. São 4 cidades que formam a região. E aí, o estado de Iowa, o estado de Illinois, cortado pela coisa, eu morava em Moline e estudava em Davenport, no estado de Iowa. Então a gente atravessava a ponte todo dia para ir pra escola, né? E eu fico pensando o impacto que isso teve também pra ti, jovem, assim, de fazer essa viagem, porque, obviamente, dizem que quanto mais tu viaja, mais a tua cabeça vai abrindo, né, pra outras possibilidades. Pra ti deve ter sido isso também. Você expandia a minha cabeça, daí o desafio foi jovem voltar pra mesma realidade de Horizontina depois, né? Mas aí, quando eu voltei pra mesma realidade de Horizontina, eu passei por um processo. Foi um processo de indicação, não foi um processo seletivo. E entrei na John Deere, muito graças a Vânia, minha mãe, amiga da Vânia, esposa do Paulo Herman. Forçou o Paulo Herman a me contratar na época. E aí me deram uma oportunidade lá, eu comecei a ser estagiário. Minha primeira chefe lá foi a Zuleika. E a Elisa até hoje tem relação. A Zuleika acabou aposentando, saindo da empresa, a gente não tem mais relação, mas a Elisa hoje trabalha na Macampo, concessionária de John Deere, foi minha primeira supervisora.
E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque ela me ajudou muito, assim, tipo, sabe aqueles momentos que você é um jovem, inconsequente, você faz só coisa errada, faz só cagada. E eles também eram jovens, líderes, mas já estavam ali se desafiando para ajudar a treinar uma geração. Então nós tivemos uma geração de pessoas muito legais nessa época ali de John Deere, porque a John Deere ficou muito sofisticada. A John Deere trouxe muita sofisticação para o negócio, por ser uma empresa americana, né? Então a gente viveu um mundo meio à parte, assim, foi bem legal. Aquele episódio que a gente gravou com o Felipe Schneider, ele contando um pouco do que era a SLC e tudo que eles implementavam de inovação, era tudo muito à frente do tempo. Então, obviamente, quem estava ali estava vendo o futuro, de certa forma, vivendo uma coisa completamente diferente. É impressionante. É impressionante o que a gente viveu ali, porque realmente, cara, era gente do mundo inteiro o tempo todo. Aí eu ganhei esse estágio na John Deere e eu fazia... tinha o zagueiro e o Moraes, que eram os caras que faziam o tour dentro da fábrica com os gringos. Então, tipo, a fábrica da Horizontina vendia para 70 e poucos países coletadeira, né? E o mundo inteiro ia para Horizontina para visitar as fábricas. Só que a galera não falava muito inglês na época, né? Então, tipo, isso foi um benefício que eu acabei agregando ali no meu time. Nós éramos 20 e poucas pessoas no time e eu acho que nós éramos 4 ou 5 que falavam inglês. Sabe? E aí o estagiário recebia a turma, né? Então eu fazia parte de recepção de visitantes e fazia o tour dentro das fábricas. Então tudo isso depois que culminou até no que é AgroBravo hoje, que é fazer essas missões, visitando fábricas no mundo inteiro, enfim, né? Eu já tive essa experiência lá, jovenzinho, depois de voltar do intercâmbio, né? Tá, mas daí tu ficou, nesse período, ficou quanto tempo na John Deere? Fiquei 4 anos na John Deere, 4 anos e meio, quase 5, E fazendo a faculdade? E fazia a faculdade. Daí a John Deere incentivava você a fazer a faculdade, pagava metade, inclusive, né? E aí eu escolhi, eu fiz aqueles testes vocacionais de novo. O seu Valdir Bintin, ele tinha uma empresa que fazia essa parte de recursos humanos e ele me deu um teste vocacional e aí deu lá comunicações, lógico, né? E aí a comunicação mais perto era Ijuí. E Ijuí era 100 km de Horizontina, né? Mas tinha ônibus de pessoas que iam estudar em Ijuí. Então, saía às 5h18 da fábrica, que era o horário, e o ônibus estava esperando na frente da John Deere para nos levar até Ijuí. Dava 1h30 de viagem até Ijuí. Ficava fazendo faculdade das 7 às 11, voltava para casa meia-noite e meia. E 7 horas da manhã estava de volta na John Deere. Então, foram longos anos na estrada ali, mas era bem normal pra nós, né? Sim, tipo, naquela região lá, a gente não tinha faculdades na nossa cidade, por exemplo, no Horizonte não tinha faculdade. Sim. Hoje tem uma super faculdade, né? Maravilhosa. Eu tive lá semana passada, me convidaram para dar uma palestra. Eu tenho uma palestra que eu dou sobre Américas Unidas pelo Agro, e aí o professor Cedelmo lá, que foi um dos fundadores, me convidou para ir, o professor Marcelo Blume também. Aí eu fui para lá semana passada, até tive a oportunidade de encontrar com o CEO da SLC, o Aurélio Pavinato, também estava lá. E aí eu voltei pra lá, nossa, que faculdade maravilhosa, cara. Que negócio absurdamente legal, muito bonito, assim, fiquei impressionado. O quanto desenvolveu, né, toda aquela região ali nesses últimos anos. Mas daí tu fez a faculdade, hoje tu acha que a faculdade foi importante pra ti de alguma forma? Ah, com certeza, assim, tipo, sempre, assim, como é que é? O nível de importância é que eu nunca fui um bom aluno, né? Mas eu sempre fui muito conectado, assim, sempre tive essa habilidade de relações públicas meio que natural, né? E aí eu fiz faculdade de relações públicas, então ajudou pra caramba, assim, tipo, mas na época as relações públicas eram um organizador de eventos, não tinha muitas técnicas. Acho que depois as coisas começaram a fazer mais sentido e eu acho que aprendi muito dentro da empresa, assim, né? E aí depois eu saí da John Deere, e fui trabalhar em navio de cruzeiro, né? E ali mudou o meu mindset, né? Tu não tinha contado acho que tinha falado dessa história que tu tava, acho, em Porto Alegre, meio procurando alguma coisa que... Isso aí, tava em Porto Alegre procurando emprego, tava lendo jornal e aí vi que eles estavam contratando para trabalhar em navio de cruzeiro, mandei meu currículo no outro dia me chamaram. Na outro final de semana eu tava embarcado já indo pra Veneza para lavar copo em navio, né? Então, tipo, mas foi legal porque ali eu vi que qualquer tipo de profissão é uma profissão, desde que ela seja digna, ela é importante, né? E servir me ensinou muito, sabe? Tipo, ser garçom, eu falo que tu tem que ter o intuito ou o instinto de garçom, né? Para poder servir e fazer bons negócios. Então, ali me ajudou muito a aprender sobre isso, né? Então, trabalhar em navio de cruzeiro para mim foi uma oportunidade. Minha carreira acabou crescendo dentro do navio. Eu fiz os idiomas de novo, né? Entrar em cena e aí ajudou a galgar novos desafios dentro do navio, né?
Quanto tempo tu ficou fazendo navio? Fiquei 3 anos, trabalhei em 7 navios. 7 navios? 7 Porque navios. Quanto tempo era uma viagem assim que eles faziam? O primeiro contrato meu foi mais longo, fiz 11 meses. 11 Mas meses no navio. 11 meses. 11 meses. Nossa senhora. É. Mas assim, tu é jovem, tu tem 22 anos, sabe? Tipo, aquela vontade de viajar que eu fiz o intercâmbio, voltei pra Horizontina, então, né, tipo, acho que... Cara, foi divertido pra caramba. Ah, imagina, nossa, né? Foi muito legal, assim, tipo, nossa... Não dá pra contar mais da metade da história, não dá pra contar, mas... mas foi divertido, porque, pô, todo dia tu tava num porto novo, tu tava, né, num país novo. Porque tu chegava a conhecer os países que vocês chegavam? É que o meu horário de trabalho sempre permitia, né? Depende do que tu faz dentro do navio, né? Então, nos meus últimos anos de navio, sim, meu horário de trabalho terminava às 8, 9 horas da manhã e voltava a trabalhar só quando o navio zarpava, né? Então eu consegui conhecer os portos, né? Não é que você conhece o país, né? Mas você conhece ele esteticamente, digamos assim, né? Você pisou... Então eu pisei em 70 e poucos portos no mundo inteiro, assim, tipo... Tem eu peguei todo o mar Adriático, o Egeu, o Mediterrâneo, lá em cima que vai Dinamarca, Polônia, Finlândia, enfim, como é que é o nome lá do Báltico? Fiz o Báltico, fiz o Sudeste Asiático, fiz a Costa das Américas, fiz a América Central. Foi conhecendo o mundo, praticamente. Foi bem legal. Conheci o mundo inteiro, assim, tipo, dentro do navio. Então foi legal, foi bem divertido. Fiz muita amizade. Eu sou muito bom de política interna, né? Sou bom de fazer amizade. Então, fiz amizade com as pessoas certas. Aí fui subindo, né? Então, fiz amizade com o comandante, com o subcomandante. E o navio é um ambiente extremamente regulado, né? Sim. Tem o presidente do navio, que seria o capitão, né? Então, tipo, ele é o presidente daquele país que está navegando em águas internacionais, e ele tem uma bandeira e todo mundo respeita as leis daquela bandeira daquele navio onde ele foi batizado. E o comandante é a maior autoridade, seria o presidente daquele país que está navegando, né? É uma ilha que está se movimentando. É um país que está se movimentando. E daí tem toda essa parte militar, que é militar mesmo, assim, tipo, tem horário para acordar, horário para dormir, tu tem simulações de emergência, que deu 7 apitos curtos e um longo, tipo, tem que correr para lá, tem que correr para cá. Já tomou algum susto nos navios? Tomei um susto só, que foi no Mar Báltico, saindo de Copenhagen, indo para Estônia, se não me engano. Era Tallinn, na Estônia. E aí a gente pegou um temporal assim, quebrou bastante prato. Tem aqueles vídeos que aparecem dos caras do navio no meio do mar, do temporal e batendo onda, aquilo Tem um que é emblemático, que é daquela época minha, assim. Tem inclusive um navio da companhia que eu trabalhei. Cara, que os caras lá pegaram, aquele mar foi o mar Mediterrâneo. De um navio bem emblemático, assim, que o cara pegou umas ondas ferradas, assim. Mas foi uma experiência massa, assim, tipo, eu curti, assim... curti as amizades que eu fiz, né? Tipo, imagina, eram 1.500 tripulantes morando dentro do navio de 31 países diferentes. Era uma Babilônia, né? Sim. Então, tipo, foi legal por aprender um pouco mais. Inclusive, eu aprendi muita geografia morando dentro do navio, né? Porque conhecendo as pessoas que estavam do meu lado ali, né? Então... E tu chegou a conhecer pessoas que, por exemplo, que tu tem em relação até hoje, ou que trouxeram o negócio de alguma forma? Depois dessas pessoas, normalmente essas pessoas ficam ligadas de alguma forma ao turismo, né? Então, eu tenho amigos na Colômbia, tenho amigos no Chile, tenho amigos na Indonésia, Filipinas... Porque tu tem como uma vez tu me falou, né, que uma parte do teu negócio é manter relações, né, com o pessoal, de se comunicar, de criar essas amizades, e isso dá pra se dizer que é um dom, mas também existe uma organização por trás para fazer isso, porque é difícil conseguir lembrar o nome, lembrar onde é que mora, ou o que faz, de todo mundo que tu conhece. Então quando que tu começou a ter uma maturidade para entender que isso para ti poderia ser uma forma de negócio? Isso foi depois do navio. Eu fiz um curso lá em Santa Rosa, inclusive, a convite da Diana Nedel e do Miguel Nedel, que são lá de Iroá, inclusive. Sim. Eu fiz o Dale Carnegie. E aí Dale Carnegie tem lá como fazer amigo e influenciar pessoas, né? Ele te ensina métodos de decorar nomes, de lembrar das pessoas, fazer as conexões e mantê-las ativas, né? Sim. E então acho que é um talento que tu treina, né? Tipo, pode ser que tu tenhas o talento,
tu sabe o que tem que fazer, mas tem coisa que tu tem que treinar. Então, eu acabei tendo essa habilidade aí de realmente conectar e ser genuíno nas conexões e manter a relações de amizade com clientes, com amigos. E são pessoas que acabam te ajudando na tua vida, na tua carreira, né? Porque eu vejo na parte de negócio, de forma geral, é que, se for parar pra pensar, quando tu começou lá na John Deere, é a relação que lá tua mãe tinha com a... Isso, entende? com a esposa do Paulo. Com a esposa do Paulo. Então, uma coisa vai vinculando a outra. E no mundo dos negócios, querendo ou não, tu sempre vai dar uma oportunidade primeiro para quem tu conhece, de alguma forma. Sim. Então, como para empreender, para negócio de forma geral, ter relações, conhecer pessoas é importante, né? Não, com certeza. O difícil de ter, assim, é quando tu chega num... Eu sou com 41 anos, pô, tu conheceu gente no mundo inteiro. O difícil agora é manter, né? Sim. Tipo, por exemplo, tu tem pouco espaço para novos amigos, né? Porque tu tem uma porrada de amigos que tu precisa manter as relações ativas. Mas é um negócio que você tem que gostar, né? Não é para todo mundo. Tu tem que gostar de fazer amizades, tem que gostar de cuidar das pessoas. Tu tem que usar com habilidade. Por exemplo, eu vim de férias agora dos Estados Unidos, porque minhas filhas entraram em férias e a gente veio pro Brasil. Eu falei pra Poli, pra minha esposa, vamos pro Brasil, porque daí eu aproveito pra visitar todo mundo e as crianças vão ver as avós e papai. Então, e cara, desde que eu cheguei, eu não fiquei uma semana, né? Tipo, todos os finais de semana tem um evento, tem um casamento, tem alguma coisa e eu acabo indo porque eu gosto das pessoas, sabe? Tipo, eu sou convidado porque eu sou amigo das pessoas. Sim. Então, eu criei um vínculo muito forte com as pessoas e essas pessoas acabam te ajudando muito na tua carreira, nos teus negócios, né? Porque tem muita gente que diz, não, eu sou amigo de fulano e de fulano. No teu caso, não, tu tá na casa dos caras, tu tá no casamento deles, então tu realmente tem uma relação muito próxima. Que é uma relação realmente próxima a ponto que são poucas pessoas que conseguem construir relações dessa forma, né? Ainda mais com várias pessoas, né? Sim, é que quando é genuíno as coisas acontecem, né? Sim. Assim, quando você não tá forçando a barra. Eu acho que as coisas vão acontecendo e a gente vai conseguindo manter as relações. E eu tenho amigos de várias gerações, né? Tenho amigos de 60 anos, de 70 anos, tenho amigo de 50, tenho amigo da minha idade, tenho amigos jovens, né? Você é um dos meus amigos jovens. Tenho amigos de 20 anos. Então, tipo, eu tô nessa meia idade que me permite ter amigo de 20 e amigo de 70, né? E aí você faz uma relação legal, porque você aprende muito com os jovens, porque todo mundo tá super conectado, fazendo um monte de coisa, vendo um monte de coisa, e eu tô com os caras mais sênios que me ajudam a ter a senioridade que precisa para tomar decisões nos negócios, né? Sim, só que e isso é um ponto importante, por exemplo, as relações que você foi criando, muitos deles não só amigos, mas se tornaram mentores ao longo desse período. Sim. E a gente teve a oportunidade de conversar lá com o Juarez, né? Sim. E o Juarez contou a história de que ele foi uma das pessoas responsáveis por incentivar a empreender. Exato. Que não era uma coisa que tu tava pensando até então. Não, até tava fazendo entrevista para voltar para John Deere, né? E foram 2 pessoas, na verdade 3. Eu vou fazer aqui uma menção para um pai de uns amigos meus de Cuiabá, a família Luft, pai do Júnior, do Diego e do Marcelo, que me incentivaram, inclusive financeiramente, me ajudaram, né, a montar o negócio. E o Juarez aí entrou me ajudando também, mas tudo começou na sala de reunião do Paulo Herman, e ele estava fazendo entrevista para eu entrar de volta na John Deere para trabalhar com as grandes contas da John Deere, trabalhar como relacionamento com as grandes contas. E aí tinha passado por todo o processo seletivo, tinha passado por recursos humanos, todo mundo, e fui aí na mesa Paulo Herman. Aí o seu Paulo falou... Ele já te conhecia Ele também. era o presidente, né? Ele já era meu padrinho, enfim, tipo, sempre me ajudou, né? Imagina lá de 2002, nós estamos falando isso aqui em 2012, tá? 10 anos depois. E aí ele falou, cara, eu acho que você é muito inquieto para trabalhar dentro de uma multinacional. Multinacional você tem várias regras que você tem que seguir, você não é um seguidor de regra, né? Sim. Você vai ficar batendo cabeça aqui dentro, não sei, eu acho que, cara, você tem uma conexão aí global com um monte de gente, já viajou o mundo inteiro. Eu acho que tu tinha que abrir uma Bravo Tour e ser feliz aí vendendo viagem. Eu saí da sala do Paulo com a ideia da AgroBravo, que não era AgroBravo, era ser Bravo Tour, né? E aí quem batizou a AgroBravo mesmo foi o seu Juarez Gavinho, porque ele falou, não, se tu abre a AgroBravo. Se você for abrir a empresa, tu tem um cliente já. Mas tu já entendi um pouco desse negócio porque tu já trabalhava. Porque assim, eu já trabalhei em 2008, 9, 10 e 11, até 12. Eu trabalhei numa empresa que chamava AgriTours. Que depois ela trocou o nome para Agromundi, porque já tinha uma AgriTours, aí teve que trocar o nome.
E era uma empresa que fazia essas viagens aí para várias empresas, né? Fazia para Monsanto na época, fazia para John Deere, fazia para Case, fazia para todas essas grandes empresas, né? E eu saí pensando em montar o meu negócio do meu jeito, do meu jeitinho, para cuidar, né, do jeito que eu gostaria. E aí saí do negócio e inclusive, o professor Arno Dalmayer, professor da Universidade Federal de Santa Maria, era dono dessa empresa. E ele que me trouxe para dentro, ele que me incentivou a entrar nesse business de missões, de viagens agrícolas, né? Era meio que uma CVC do agro, assim, né? Tipo, levando pessoas para conhecer o mundo agrícola. E aí eles me ensinaram tudo ali. Aí chegou um momento que a gente se apartou. Aí fiquei um ano ali pensando o que eu vou fazer da minha vida, trabalhando de tradutor para várias empresas gringas que estavam vindo para o Brasil. E aí resolvi montar a AgroBravo em outubro de 2013. E o que tu... para explicar para o pessoal que nunca fez uma viagem, eu me incluo, né? O que é feito, o que tem de diferente, porque não é simplesmente, como tu mesmo diz, não é turismo, é conhecimento técnico que tu vai adquirindo. O que é feito numa viagem como essa? Tem muita coisa que tu descobre do caminho, né? Na época a gente fazia as visitas fábricas da John Deere, né? Nós não tínhamos muito acesso a conexões, era bem burocrático conseguir uma visita à fábrica, então era difícil. Aí os concessionários John Deere começaram a me contratar para levar seus clientes para visitar as fábricas da John Deere nos Estados Unidos, na Alemanha e na época na China também. Que a John Deere acabou fechando a fábrica na China. E aí eu levava lá para a Alemanha, levei para Zweibrücken, Mannheim, onde tem as sedes da John Deere de forrageira, de colheitadeira, de tratores. Tem lá Bulldog Lance, que era um trator que a John Deere comprou, né, na década de 60, e a companhia e aí entrou na indústria de tratores. Então tem bastante história. A John Deere é uma empresa que em 200 anos nunca fez fusões, ela só adquiriu empresas, né? Então, ela tem muita história para contar em todas as suas fábricas. Eram nesse formato que foi, inclusive, com a SLC, né? De aquisição e depois eles adquirirem 100% do negócio. Então, comecei a fazer viagens assim, sempre a John Deere e as grandes indústrias, Monsanto, Pioneer, na época, que hoje é Corteva, né? Então, a gente visitava as fábricas, as indústrias, as sedes dessas empresas e ao redor dela visitava os clientes dela, né? E na época, as tecnologias que a gente ia lá ver iam chegar 5, 6, 7, 8, 10 anos depois no Brasil, né? E a gente ia lá para ver o que ia acontecer no Brasil depois, né? O Mato Grosso, por exemplo, era super pequeno na época, né? Sim. 2008, 2009, Mato Grosso virou uma potência, tem uns 5, 6, 8 anos, né? Que virou uma grande potência, né? Quando o Juarez contou a história quando ele abriu a concessionária, né? 40 anos atrás, né? 35 anos. E dele contou a importância que foi fazer essas viagens para levar o pessoal para ver qual que era a realidade de lá, para mostrar, tem um pessoal aqui que é apaixonado por John Deere, né? Então vocês têm que conhecer. E ele falou, ele fazia viagem lá da década de 90, né, cara? Se eu tô reclamando de fazer viagem em 2010, imagina que era fazer na década de 90, e não tinha GPS, não tinha nada, era tudo mapa, né? Tu sabe que às vezes eu acho que um tempo atrás havia uma conexão, talvez é equívoco meu, né, do ponto de vista, mas que existia uma conexão muito grande, por exemplo, com outros países, inclusive. Tem aquela história que uma das preocupações no início da internet era que, o que vai acontecer com, sei lá, um cara do Brasil, um cara da China conversando via internet, né? Sendo que aí tem aquele ciclo de amadurecimento de toda a tecnologia. Sim. Mas eu lembro que do Paulo Capel, lá de Santa Rosa, por exemplo, que foi o primeiro agrônomo da região, ele contando que eles faziam muito trabalho com o pessoal da Alemanha, dos Estados Unidos, eu não lembro de quem que nós estávamos falando, do Paulo Hermann, inclusive, que naquela época, talvez dele, ele talvez pegou as cartilhas que tinha lá do pessoal na região, que eles faziam tudo em alemão, por causa dos imigrantes e tudo mais que tinha na volta. Então, era um trabalho de educação para fazer para os produtores. Sim. E aí tu pega aquela época, olha, cara, os caras têm foto em Santa Rosa de porco descendo dos aviões, né? Que eles traziam da Alemanha. Que loucura, né? Então, é verdade, eu já escutei essa história. Então, olha o quanto havia uma integração e uma troca de informação. E talvez hoje tenha, mas por causa da internet e tudo mais, a velocidade que passa a informação, talvez a gente não tenha essa percepção, mas o quanto viajar, conhecer esses outros lugares, trocar informações com outros países, ajuda para o desenvolvimento que a gente tem aqui. Com certeza, e assim, tipo, década de 70, 80, 90, né, o Brasil era um país de 70, 80 milhões de habitantes, né, hoje são 220.
Então, todas as populações de todos os lugares do mundo cresceram muito, né? E o grande drive do crescimento populacional foi o alimento, né? Então, todas as regiões começaram a ter esse incentivo à produção de alimento para alimentar a sua própria população. Hoje, se a gente pega as Américas, aqui nós somos quase 1 milhão de habitantes que produz quase 50% do alimento do mundo, né? Se a gente pegar que é 9 bi de pessoas no mundo, 8, né? Quando é 9, 8, 9. Acho que é 9, né? Acho que não lembro. Eu acho que é 9. Mas eu acho que é 8. Eu acho que é 8. Acho que é 8, Mas enfim, se tu pegar hoje, vamos ver aqui. População mundial, né? E aí, se tu pegar assim, 300 milhões de habitantes nos Estados Unidos, 40 no Canadá, 100 e poucos milhões no México, 200 no Brasil. Se tu pegar toda a população das Américas aqui, deve estar tá dando 8,2 bilhões de pessoas no mundo. Então, tu pensa que 1 milhão de pessoas alimenta 7, quase, né? Então, não bem 7, seria 4 ou 5, né? Porque a Ásia também produz bastante. Produz muita 40, comida, né? 40%, 30% a 40%. O Brasil produz uns 30%, as Américas produzem 44%, e mais uns 30%, 40% da Ásia, e aí a Europa uns 8%, é mais ou menos isso. Mas essa tua abordagem, essa tua percepção, tipo, das Américas alimentam o mundo de certa forma, foi uma sacada muito boa, inclusive, né? Esses dias até eu vi o Pavinato lá comentando lá no LinkedIn, né? Que é uma boa reflexão. Porque realmente, se tu for parar pra pensar... Claro, tem a Austrália lá na outra ponta, que também eu acho que é um país forte em produção, na agricultura. Sim, bem grande. Só que comparado com as Américas aqui é gigantesco, né? E tudo nasceu na Ásia, né? Então, tipo, as grandes culturas, a própria soja veio da Ásia, né? Para as Américas, e aqui dominou o país inteiro. Entrou primeiro pelos Estados Unidos e depois veio para o Brasil. A soja é uma cultura nova para as Américas, né? Sim. Há 100 anos que a gente produz aqui no América do Sul, os Estados Unidos aí 150, 180 anos, né? Mas ela é milenar, né? Ela tem o trigo, né? Pelos, acho que árabes, né? E por aí vai. Então, o arroz pelo Sudeste Asiático, o Egito, se eu não me engano. Então, tipo, cada país construiu a sua produção, e isso viajou o mundo e começou a entrar nesse momento que nós estamos agora, né? De ser um grande produtor de alimentos de tudo que é coisa, né? Tá, e como é que foi pra ti, pensando na percepção, na primeira vez que tu foi lá na Farm, por exemplo? Porque boa parte, eu acho que das viagens é pra conhecer a Farm até hoje. Até hoje é o carro-chefe, assim, tipo, a galera gosta de ir pra Farm, assim, por incrível que pareça. É uma feira super simples, é uma feira que ela tem ela não é uma feira comercial, né? Ela é uma feira puramente institucional. Você não compra nada, eles não vendem produtos, máquinas, nada, é só para mostrar lançamentos. Então, lá tem uma empresa inglesa que chama Informa, não sei se é inglesa, se é americana, que chama Informa, e ela é dona de vários eventos no mundo. E a Farm Progress é uma delas que ela é dona. Ela tem mais de 300 eventos, se eu não me engano, cara. Tipo, tem um evento por dia, praticamente. Mas é uma abordagem bem diferente. Por exemplo, aqui pra nós, qualquer feira que o pessoal vai participar, primeiro que é extremamente caro, às vezes até pra quem vai pra feira, pra quem expor. Até pra gente que visita é caro, Isso, né? Pros dois lados é caro. E, obviamente, o pessoal tem que tentar movimentar o máximo possível em valor. Né? E diferente da... E como é que se mantém uma feira como essa? Cara, então, eles se mantêm através da comunicação. Então, são todos anunciantes das revistas ou dos canais de comunicação da Farm Progress, da Farm Futures, que seria a revista, seria o canal rural deles lá, né? E todo mundo faz propaganda nesse canal. E aí, em troca, eles ganham espaço na feira. E aí tem 3 dias de feira, e daí vai ver, é uma barraca simples, com coisas simples dentro da feira. E ela tem 75 anos já, né? 76, se não me engano. Tipo, há muito tempo ela já acontece, né? A nossa feira mais antiga aqui, acho que a Grishow, talvez, está na 25ª edição, ou 30ª edição, né? Não sei. Mas, assim, tipo, muitos anos eles vêm fazendo assim e vem dando certo. Então, eles usam ali aquele ambiente que começou como um dia de campo, e hoje ela é itinerante. Na época que eu comecei a fazer, ela acontecia em 3 estados. No estado de Illinois, Indiana e Iowa. Hoje ela só acontece em Iowa e Illinois. Aí eles têm uma outra feira que é a Husker Harvest Days, que é em Nebraska, só que a feira é um pouquinho mais, vamos dizer, verticalizada, porque
Você vê muito de irrigação, por ser o estado de Nebraska. Você vê de gado e você vê as culturas grandes como milho e soja, né? As grandes culturas. E outra coisa que eu queria te perguntar é que tu ficou um bom tempo aqui no Brasil, morando ali em Curitiba, né? 15 anos. E aí agora tu tá morando nos Estados Unidos. E o que tu foi fazer lá, exatamente? Então, eu sempre sou perguntado, 94 foi a primeira edição da AgriShow? 31 anos da AgriShow, foi a primeira edição. Cara, foi bem... Eu sempre tive essa conexão com o Estado, né? Então, tipo, levo muitos grupos pra lá, então eu acabei fazendo uma rede de relacionamento bem grande no Estado. Eu comecei uma relação muito forte com o pessoal da Iowa State, com o Departamento de Empreendedorismo Agrícola da Iowa State, né? Que é uma universidade bem antiga ali. E aí, na relação com a Iowa State, comecei a criar programas onde a gente levava filhos de fazendeiros para fazer programas de sucessão familiar e governança corporativa, porque no estado de Iowa tem 9 mil famílias que estão na mesma pedaço de terra há 200 anos e 27 mil famílias estão na mesma terra há 150 anos. Então, é um estado que já passou por várias gerações, né? Assim, é fácil de você encontrar uma fazenda que está na sexta, na sétima, oitava geração, né? Então... comecei a criar programas com a Universidade de Iowa e aí a minha relação com eles começou a crescer e aí a minha esposa sempre a Poliana, minha esposa é dentista, ela é orto e ela sempre quis ter essa experiência internacional de morar fora e sempre incentivou e aí eu falei pra ela, não, então bora, vamos tentar. Mas foi um convite que veio deles? Não foi um convite, daí eu falei que tinha essa vontade de ir e eles criaram um porquê. Vamos dizer, um plus para me incentivar ainda mais. E aí criaram lá dentro do Departamento de Empreendedorismo uma aula sobre o Brasil. E aí eu comecei a dar aula sobre o Brasil junto com o professor Kevin, falando dos estados brasileiros e das capacidade técnica agrícola de cada estado. Então, cada aula eu falava sobre um estado brasileiro, né? Então, eu tive lá alguns alunos. Eu sou mais um instrutor do que um professor, né? Então, ajudei o professor Kevin a fazer com que os jovens que ali estão empreendendo... E se eles forem criar algum tipo de negócio, que eles coloquem o Brasil no mapa de negócio deles, ou no plano de negócio deles, eles coloquem o Brasil, porque se você tem uma empresa no agronegócio, seja Brasil, ou seja Estados Unidos, seja no mundo, e você não vende para a agricultura brasileira, desculpa avisar, amigão, mas tu não tá no agro, né? Porque o Brasil virou uma grande potência do agro global e é um país difícil das pessoas decifrar. Uma, porque o nosso idioma é português, o mundo inteiro, só nós e Portugal praticamente falamos português, né? E a gente gera conteúdo em português para brasileiro. Então é um país difícil para gringo decifrar, né? Apesar de que muitos gringos entraram no Brasil e tiveram muito sucesso, né? Dito John Deere, Monsanto, Bayer, Syngenta, todas as grandes de química ou moléculas ou genética de soja ou de milho ou de máquinas tiveram sucesso no país, né? Hoje o Brasil, se não é o primeiro ou o segundo principal mercado das grandes indústrias globais, né? Então, as grandes indústrias investiram muito e aí acabou que essa casta de pequenas empresas, que é onde eu estou no Departamento de Empreendedorismo Agrícola da Universidade, a gente tem 75 startups ali que eu identifico que tem 25 a 30 empresas que poderiam estar vendendo seus produtos para o Brasil. Então, eu estou tentando fazer esse soft land para essas empresas, criando aí oportunidade para que elas venham para o Brasil, né? Eu fico pensando a quantidade quando a gente pega a tecnologia para o agronegócio, desenvolvimento, soluções, tu vê que eles são mais avançados do que nós pensando em agro hoje? Assim, acho que dá para falar disso de duas formas. Eu acredito que o americano teve uma na época ali das décadas de 70, 80, ele aprendeu a fazer uma interação público-privada muito grande. Então, as grandes indústrias pegavam parte do seu capital de P&D e faziam pesquisa e desenvolvimento junto com a universidade. E isso deu para eles aí essa vamos dizer, de cada 10 empresas globais gigantes, 8 são americanas. Então, os americanos sempre dominaram esse mundo de tecnologia, né? De qualquer frente, né? Sim. Biotecnologia, molécula, engenharia, sempre tem a mão do americano ou do alemão, né? Então, tipo... então, eles souberam surfar essa onda durante muitos anos, investiram muito, tanto que são as maiores economias do mundo hoje, né? Se tu pegar principalmente os Estados Unidos, é uma economia de 30 e poucos trilhões de dólares, né? Então, tipo, isso muito por causa da tecnologia que eles criaram e souberam expandir e exportar isso tudo, né? E
uma das coisas que tu comentou foi que lá eles têm a parte do agro, mas tem a parte do agro voltada a negócios. Isso. E eu vejo que aqui no nosso agro, eu sou um exemplo disso. Eu sou agrônomo, né? Eu sou agrônomo, mas sempre muito mais voltado para a parte técnica, que quando a gente vai para a área comercial ainda tem uma reclamação geral, digamos assim, de quem está no agro e das empresas, que a faculdade ela não prepara para o comercial. Sim. Esse é um dos primeiros pontos. E lá ainda tem um outro fator que é principalmente importante para quem é profissional técnico, como também para quem vai ser produtor, quem vai estar cuidando diretamente da lavoura, que entender do negócio. Uhum. E entender de negócio é extremamente complexo, e aqui para nós há tá distante, digamos assim, ainda. Distante é uma palavra forte. Eu acho que a gente está no caminho, né? Nós somos muito jovens de novo. Sim. Essa universidade que eu tô é de 1850. Né? Tipo, o agrobusiness ou agribusiness é um termo criado pelos americanos, então eles ficaram muito bom de agro e muito bom de business. A gente é muito bom de agro e ainda estamos aprendendo a parte de business. Sim. Então, eu vejo que a orientação deles é muito ligada à economia, a business. Então, tudo, por exemplo, departamento de empreendedorismo agrícola, né? Não quer dizer que tu vai sair de lá e tu vai empreender. Eventualmente, tu vai praticar o intraempreendedorismo trabalhando para alguém. Que também é importante. Que também é tão importante quanto, né? Quantos intraempreendedores, por exemplo, um presidente de uma multinacional, ele é um empreendedor da empresa. Ele tem que criar negócio toda hora, tem que fazer coisas, talvez dói menos, porque o dinheiro não é dele, né? Sim. O dinheiro é do investidor ou alguma coisa assim, que é mais ou menos o conceito das startups, né? Tipo, você está investindo num empreendedor que vai fazer. Então, e muito do que eu vejo ali no ambiente de inovação ali dentro da universidade, eles não investem mais em boas ideias, eles investem em bons empreendedores. Né? Então, tipo, que é o que eles estão tentando incentivar. Então, é bem legal de participar disso e ver. Mas os americanos eles são muito bons. O nível de intelecto americano é muito grande. Eu acho que muito se dá pelo inverno. Enquanto a gente está na praia, os caras estavam dentro de casa lendo, estudando, né? Existe essa teoria, inclusive, também voltada para a parte da geografia, da latitude, né? Do relevo, talvez. Um pouco é por causa do clima, da temperatura, mas também por causa floresta, ou por exemplo, tu pega, por exemplo, na própria Ásia, se fala que pela topografia e tudo mais, aquela história assim de eu olhar no horizonte e, cara, eu vou descobrir o que tem lá atrás. E aqui pra nós, no meio do mato ali, tudo fechado, tu não desbravava muita coisa e vivia mais naquele... E, obviamente, também em função da temperatura. Mas uma das coisas que tu comentou... É que a gente é estimulado a sair dentro de casa. O clima tropical te estimula a ir pra praia, te estimula a fazer coisas externas. Quando uma região fria, por exemplo, ali em dezembro, janeiro, que a gente tava nos Estados Unidos, cara, menos 30, menos 20. Tipo, tu sai pra ir no mercado, tu sai pra ir pra esquiar, talvez, o máximo que tu vai fazer, sabe? Mas tem bom, você vai pegar, por exemplo, as maiores... Uma das maiores literaturas que se tem é a literatura russa, por exemplo. Uhum. Então, principalmente por causa do inverno, talvez, deles e tudo mais, né? E bom, mas antes da gente ir pros finalmente aí, uma das coisas que eu queria te perguntar... tem duas coisas, na verdade. Uhum. Duas coisas que eu queria te perguntar. Uma delas é que agora tu tá com a tua empresa nos Estados Unidos e tá fazendo o caminho inverso, trazendo brasileiros para conhecer a agricultura brasileira. Isso, a gente contratou contratamos a primeira colega americano, então uma menina, a Júlia, uma menina brilhante lá que a gente contratou, que eu dei o cargo para ela, ela responde direto para mim, ela é VP de estratégia, então eu tô tentando estrategiar a empresa nos Estados Unidos diferente do que eu tenho no Brasil. Para o Brasil, a gente acabou conhecido como uma empresa de missões e viagens, né? Então a gente ficou bem conhecido nesse ramo. E lá nos Estados Unidos eu estou tentando fazer esse negócio de realmente tentar trazer as grandes empresas. A gente já está trazendo grandes empresas para cá para conhecer e ver oportunidades de negócio na América do Sul, não só no Brasil, como na Argentina, Paraguai, Uruguai, enfim, onde tem negócios. Tem bastante grupos que a gente vai trazer para cá, então a gente já está com, esse ano, até a gente já está com quase 50%, está quase balanceado já, 50% do faturamento em reais, 50% do faturamento em dólares. Então tá bem legal esse ambiente de empreender nos Estados Unidos, é bem legal, porque parece que eles te incentivam, né? Esses dias eu vi alguém falando na internet que empreender no Brasil é que nem você estar numa canoa remando contra a correnteza, né? E nos Estados Unidos tu tá a favor da correnteza. E realmente, assim, tipo, tem
benefícios, tem endowments, tem, por exemplo, a gente ter aberto dentro da Iowa State tem o Research Park, que é o departamento de pesquisa dentro da Iowa State. E se você quiser ter o escritório lá dentro, você paga $150 por mês para você ter uma estrutura dentro da universidade. Legal. E a universidade te dá os estagiários. Tipo, a universidade paga para você ter acesso a estagiários, seja de marketing, vendas, o que tu precisar. Legal. Então, tipo, é um incentivo, é um ambiente diferente que eles te incentivam a fazer negócios, sabe? Assim, tipo, te conectam. E aí, quando você tá dentro da universidade, todo mundo tá ali, né? Todas as grandes indústrias estão ali. Todas as indústrias têm um escritório dentro da universidade. Normalmente, eles têm um centro de pesquisa avançado da indústria dentro da universidade. Seja Corteva, seja John Deere, seja New Holland, Case, Syngenta, estão dentro das universidades criando pesquisa e usando o intelecto dos alunos para gerar essas pesquisas, né? Bom, parece até contraditório, enquanto no Brasil as empresas não estão tanto na universidade, como também a universidade cria, às vezes, coisas que são contraditórias para muitas empresas, da parte de negócio e tudo mais. A gente entra em ideologia aí, mas assim, é muito... É impossível nós compararmos o Brasil com os Estados Unidos. É simplesmente impossível. Senão, enquanto os Estados Unidos estão indo pra cá, o Brasil está indo pra cá. Não, assim, tipo, é uma realidade muito oposta. Assim, não tem como falar o porquê que o Brasil é assim. Eu acho que tem que ter muita filosofia, muita sociologia por trás disso pra gente entender o porquê de que a gente vive esses ambientes que a gente vive. Mas a economia brasileira é uma economia de 2,2 trilhões de dólares. O Texas é 4,4 ou 4,5 ou 4. É 2 vezes. Só o Texas tem 40, não sei quantos milhões de habitantes tem o Texas, mas tem uns 40 milhões. Então, tipo, ele tem o tamanho da população canadense, o tamanho da população argentina com 2 vezes o PIB do Brasil. Sim. O Texas. Califórnia, então, 5 trilhões, talvez 5 trilhões, 4 trilhões também. Então, acho que a Flórida, ela tem o PIB do Brasil. O estado da Flórida. Então, o dinheiro, ele flutua de forma diferente na América do Norte. Assim, tipo, todo o mundo inteiro ele é dolarizado. Então, tem muito dólar no mundo inteiro. Os americanos são bons em desenvolver tecnologias, levar... E a gente, por exemplo, a gente é super early adopter, né? Ou adota todo e qualquer tipo de tecnologia americana muito fácil, muito rápido, né? Tipo, o iPhone chegou e todo mundo comprou. Qualquer tecnologia de telefone, máquinas agrícolas, moléculas, carros. A gente sempre foi americanizado. Tênis da Nike, tênis, né? Tipo, todas essas coisas assim, a gente sempre teve... Esse conceito de que vinha dos Estados Unidos era sempre muito bom, né? E aí eles cresceram a economia deles baseado nisso, né? E a nossa economia já ficou mais menorzinha, continua menor. Assim, apesar de nós termos... A gente tem um estudo de Harvard que fala que a economia brasileira vai ser a 6ª maior do mundo, né? A gente vai ter uma economia de perto de 7 trilhões de dólares, vai lamber 7 trilhões de dólares de economia. Aí nos coloca numa posição privilegiada entre os 5 ou 6 maiores economias do mundo, e isso até eu e tu fazer, até tu fazer uns 70, eu fazer 80. O Brasil vai estar nessa faixa aí, quem sabe um dia a gente escuta isso de novo e vê se vai ser verdade, né? Mas assim... Tomara que sim, né? Tomara que sim. Não, eu acredito que sim, porque a gente tá aqui em Campo Mourão e vê essa Coamo. Cara, quanto que esses caras agregam de valor no grão local? É grão que não tá indo para fora, né? Tá agregando valor aqui dentro, tá gerando emprego. Quantos emprego gera? Toda vez que a Coamo faz uma distribuição de lucros, o que acontece com o município? Né? Tipo, todos os municípios que ela representa aqui ao redor de Campo Mourão, todo mundo tem acesso ao capital, todo mundo compra, todo mundo vai atrás, então tudo isso estimula a economia, né? Sim, com certeza. Antes de a gente finalizar, eu queria fazer uma última pergunta que é relacionada à tua família. Tu viaja bastante, trabalha bastante, né? Aí, nesses últimos dias, bastante reunião, inclusive daqui a pouco tu tem uma de novo. Como é que funciona a relação com a tua família? Porque eu acredito que tem que te apoiar bastante para compreender também que tu tá sempre viajando, sempre trabalhando, e ainda mais agora com um desafio novo, vindo mais um filho. Mais um filho, 3 agora. 3 agora, e num país novo, que tem mais desafio de estar num país diferente. Então, como é que tá sendo tudo isso aí para ti? É muito apoio, né? Tipo, o combinado não custa caro, né? E a minha esposa, ela me conheceu no momento que eu estava começando, né? Então, ela já sabia dessa minha rotina quando namorávamos. Quando eu namorava, eu já estava sempre viajando o mundo, sempre fora. Sim. Então, bem ou mal, a gente construiu a nossa relação nisso. Vai fazer 11 anos de casado, 15 anos juntos.
e 3 filhas maravilhosas, 2 meninas maravilhosas, agora um menino, para encerrar a fábrica, né? Tem o Matheus. Então foi muito entendimento, né? Porque quando você cria um negócio, ele acaba sendo um filho, né? Como se fosse um filho. Então você cuida dele, você dá atenção para ele e você quer que ele cresça e você, né? Trata bem ele. Então, tipo, a AgroBravo foi um dos filhos nossos, meu e da Poli. E a Poli tem vamos dizer, tanta participação nela quanto eu. Então ela me ajudou ficando em casa, certificando que eu estava voltando para algo que fosse recarregar minhas energias para continuar empreendendo, né? Sim. Então, e realmente foi bem isso que aconteceu. E aí, criei esse networking todo no Brasil. Agora estou nesse desafio americano, tentando repetir a história, buscando criar as relações lá dentro, porque é uma coisa você ir toda vez, ficar uma semana e voltar para casa. Vai uma semana e volta para casa. Vai uma semana e volta. Agora não, agora eu vou lá, estou lá, eu vou na igreja com as pessoas, eu vou nas festas das pessoas, eu vou na casa das pessoas. Eu estou construindo uma relação com as pessoas lá e elas estão abrindo novas portas para mim. E novas portas para os meus parceiros, para as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, para mim está sendo um desafio super prazeroso, porque lá eu acabo ficando mais com a família, porque eu não preciso viajar para lá, eu estou lá, né? Então está sendo uma nova fase da vida onde eu estou com a minha família, né? Minha filha de 9 anos, eu participei de 3 aniversários dela, né? E ela entende, ela tá de boa, ela entende o que eu estou fazendo, ela entende o que eu faço. E agora não, né? Agora eu estou lá com elas, então não preciso mais viajar para os Estados Unidos, elas estão lá comigo. Então, assim, é super desafiador, não é simples, não é tão fácil, assim, tipo, falar sobre isso hoje parece ser fácil, mas é desafiador para quem fica em casa cuidando da vida da família, né? Mas, assim, foi super prazeroso, super fácil, assim, tipo, de conduzir. Você só tem que ter um alinhamento extremamente bom com quem manda, né? Não seja a esposa, né? Ela foi super sincera em investir o nosso recurso nisso e nosso tempo nisso. Então, e quando você viaja, você vê o desafio de todo mundo. E aí você conhece muita gente, porque quando tu viaja, tu tem 30 famílias dentro do ônibus com você, né? Ou 15, né? Porque normalmente é marido e mulher. Então tu tem 15, cada um com uma realidade. E tá todo mundo. E a turma do agro, ela é muito família. Sim. Então você tá viajando com pessoas que estão com os mesmos valores, que cuidam da empresa, que cuidam da esposa, que cuidam dos filhos, que tá todo mundo ali para aprender junto, para construir. Então é um ambiente de troca muito legal, né? Um ambiente onde você toma café, almoça e janta todos os dias com o cliente. Não tem como não ficar amigo. É difícil você não ser convidado para o casamento de um filho, de um amigo seu que viajou com você, ou batizado, ou uma primeira eucaristia, ou né, crisma, essas coisas. Tipo, ou simplesmente um churrasco de domingo, sabe? Assim, tipo, você cria laços realmente verdadeiros, e isso é bem importante na vida, acho que, do ser humano, porque a gente troca, a gente cresce, a gente faz coisas juntos, e no casamento não é diferente. Então, você, pelo exemplo dos outros, você acaba criando o seu formato dentro da sua casa, e foi isso que eu acabei conseguindo conquistar. Tipo, a gente não tá nem na metade da vida ainda, mas vejo que escolher a parceira certa foi uma parte do processo que fez bem para mim e fez bem pro negócio, né? É uma parte importante. Júlio, pra gente encerrar, deixa um recado final, fala da AgroBravo também, onde é que o pessoal encontra vocês? A gente tem o AgroBravo _, que é no Instagram. Quer conhecer o mundo, quer visitar o agronegócio global, quer passar uma semana num estado americano, é só entrar em contato lá. Nós temos uma equipe super especializada, todos os meus colegas lá, Samuel, Bernardo, Janete, Sueli, Marina, Manu, Felipe, enfim, as pessoas estão lá, a Júlia lá nos Estados Unidos, a Michelle lá nos Estados Unidos. Então é só entrar em contato com a gente, que a gente vai tomar cuidado, vai tomar com carinho, vai cuidar de você, vai levar você viajar, vai te pegar lá na tua fazenda e devolver você na sua fazenda são e salvo, vai cuidar de você durante a viagem, vai certificar que a gente tem tradutores para cuidar de você. Nós temos uma equipe eu chamo de AgroBravo Experts, que são pessoas, filhos de fazendeiros ou pessoas ligadas ao agronegócio, seja vendedor, distribuidor ou alguma coisa, que estudaram fora, estudaram nas universidades gringas e trabalham no agro.
E aí eu convido essas pessoas para serem os experts da AgroBravo que acompanham você na viagem, né? Que ajuda a cuidar. Que ajuda a cuidar da viagem, exato. Tipo, foi assim uma forma que a gente encontrou de poder escalar o business, porque senão eu acabava que eu tinha que levar todos os grupos. Então a gente tem uma turma excelente de pessoas, assim, Maria Isabel, Camila Ros, Lorenzo, Meide, Gabriela, Henrique Marasca, toda uma galera lá do noroeste do Rio Grande do Sul, sul do Rio Grande do Sul, pessoal do Mato Grosso, pessoal do Goiás, o Bruno. Então, tipo, a gente tem um pessoal, assim, que tem um footprint no agro brasileiro e eles acabam ajudando nós a levar os grupos. Então, conseguir criar isso no business, não existe como... Não é como a CVC que você contrata um guia que vai te levar para Copacabana, vai te levar para Paris, né? Sim. Como é que tu encontra um guia que vai te levar para Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, para ver lavoura, né? Então eu tive que criar esse tipo de mão de obra e aí tive bastante sucesso em criando essas pessoas. São o porquê a AgroBravo hoje é AgroBravo, porque são pessoas ligadas ao agro, extremamente conectados com o agro, que sabem do agro, muito mais que eu, inclusive, que ajudam, e eu acho que nós temos um alto índice de recompra por causa desses meninos, por causa desses jovens, que não são mais jovens, são tudo mais ou menos da minha idade, alguns são bem mais novos que eu, mas assim, a grande maioria tem tudo a minha idade, que são pessoas que estão comigo caminhando com a AgroBravo desde a fundação. E eles ajudam a levar. Então, a gente tem um time bem legal de pessoas que eu tenho orgulho de falar, de chamar eles todos de amigos, e a gente sempre chamava eles de guia, mas eu sempre achei, guia não é guia, porque guia não te leva para museu, guia te leva a conhecer a cidade, guia te, né? Eles são realmente pessoas experts no agro que construíram a sua carreira dentro do agro e hoje ajudam nós a levar os grupos. E eu tenho bastante orgulho dessa turma aí, é bem legal. E semana passada a gente fez um encontro deles lá na São José Industrial. Um abraço para a Graça e para o Geraldo lá da São José Industrial, lá de São José do Inhocorá, né? São José do Inhocorá. Do lado de 3 de Maio, Santa Rosa. A gente fez o nosso encontro lá, depois visitamos aquele museu lá de Horizontina. Sim. Eu não vou lembrar o nome dele agora. IMEA ou MEIA? IMEA, eu acho que é. É IMEA, né? É um museu da agricultura. Cara, que negócio bárbaro aquilo. Foi muito legal. Muito bonito mesmo. Eu não tava do lado e não fui lá ver. Não foi lá ver. Mas é fantástico. Pelas fotos e pelos vídeos é fantástico. Quando tu voltar, final do ano, vai lá ver, porque tu deve passar o Natal Ano Novo lá na casa dos seus pais, lá em 3 de Maio. Agora dá pra voltar pra fazer turismo pra lá, Exato, né? Agora. Pra lá nas ruínas de São Miguel. Mas é isso, então, tipo, deixar a mensagem de quem quiser entrar em contato, seja para ajudar a levar o seu negócio para os Estados Unidos. A gente tem uma empresa que faz isso, né? Então, sou sócio de uma empresa que chama Egg for Up, em Nebraska, que foi fundada pelo João Rebeck, que, inclusive, um grande amigo, que ele ajuda a fazer esse soft land para você chegar no país e não ficar tão perdido, né? O que é soft land? Soft land é quando você faz um pouso soft, assim, um pouso assim, você chega e daí tá tudo certo e você não entra e faz coisa errada, não. Eu te ensino sobre contabilidade americana, sobre impostos, sobre taxas, sobre quais são as regras que tu deve seguir para conseguir montar o teu business, né, nessa região. Então a gente faz isso para empresas americanas que vêm para o Brasil e a gente faz isso para empresas brasileiras que vão para lá. Legal. Em argentinos também nós temos bastante clientes argentinos, temos bastante clientes, tem um cliente uruguaio, tem clientes canadenses, a gente tem clientes americanos, então, tipo, gente do mundo inteiro que se conecta conosco para acessar a nossa rede e a rede de relacionamento que a gente criou para tentar criar negócios a partir daí, né? Que legal, que legal. Mas, Júlio, agradecer pelo teu tempo e da próxima vez que tiver pelo Brasil, vamos dar um jeito de conversar de novo. Boa. Também, né? Pode me convidar, assim, para ser teu co-host. Eu tô aprendendo esse negócio de podcast, tô achando bem legal. Não, eu acho que para comunicação, acho que tu vai bem também, né? Começando aí, né? Mais uns 10 anos eu aprendo, né? E você virou um agrônomo comunicador, né? Exatamente. Eu sempre me perguntava para que eu sempre tive uma dificuldade, porque por mais que tenha um conhecimento às vezes específico, eu não era um especialista em algo, eu era sempre um generalista. E hoje o generalista, no que eu tô fazendo, tá fazendo muito sentido. Né? Então, tá se complementando a comunicação, entender do agro de uma forma mais generalista, e obviamente tem muita coisa do agro para aprender, porque o agro é gigantesco, né? Não, a gente
tende a ver que o agro é só fazenda, né? Ou fazendeiros. Isso. Mas tem uma cadeia gigantesca ao redor do agro, né? Como que o ferro chegou na indústria de máquinas, né? Sim. Então a gente vê a indústria de máquinas, ela não entra no PIB do agro, por exemplo, ela entra no PIB da indústria, né? Sim. Mas ela trabalha para o agro, então tem um monte de coisa ao redor do agro, assim, até a comida chegar na gôndola do supermercado, qual que é o processo, né? Sim. Então isso acaba que um agrônomo que conhece, porque acaba que vocês são um pouco de médico do solo, médico da planta, e agora você é um agrônomo comunicador. Então, meus parabéns pelo trabalho que tá fazendo aqui. Tô bem orgulhoso de participar contigo, tá seguindo essa tua jornada e vendo e tendo um conterrâneo ainda mais, né? Fico super feliz de ver mais um giruaense que saiu de lá e, enfim, a gente não esquece das raízes, mas né, isso tudo nos ajuda a saber. Ninguém sabe para onde vai se não sabe de onde veio, né? Com certeza. Então, acho que isso é bonito da nossa carreira e bom estar junto com você e bom estar percorrendo os rincões do Brasil para entrevistar pessoas que fizeram o agro acontecer contigo. Então, pode me convidar quando quiser. Estamos conversando com quem faz o agro acontecer, né? Isso aí. Não é nem os que fizeram, os que vão seguir fazendo. Exato. Obviamente. Mas muito obrigado, Júlio. Muito obrigado para quem chegou até aqui no episódio, para quem veio até aqui ouvindo. E, obviamente, indique para algum amigo, para algum colega, que eu tenho certeza aí que esse conteúdo vai estar contribuindo com todos vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.